Porque é muito isso, a mulher ela tenta roubar a liderança quando o homem é fraco. Mas você acredita que a mulher, ela faz isso inconscientemente? Sim, é um instinto de sobrevivência. Só que a mulher busca segurança em 3 níveis. Certo. E quando o homem não é capaz de oferecer esses 3 níveis de segurança pra ela, então ela inconscientemente, ela tenta tomar o poder como forma de sobrevivência. Porque a mesma narrativa que fala que o homem tem medo da mulher empoderada é a mesma narrativa que diz que o homem que não aceita uma mulher com uma roupa vulgar é o homem controlador, tóxico, abusivo. É uma inversão de valores tão grande que o homem provedor hoje é visto como controlador. O homem que tem senso de liderança é visto como machista. E o homem que tem virilidade é visto como assediador. Então é por isso que hoje eu criminalizo homens fortes e viris, mas eu enalteço os que usam cropped e que são pai de pet. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Porque o ser humano, as pessoas com quem você se conectar no âmbito ali, na esfera ali amorosa, tal, relacionamento, essa pessoa ela tem o poder de te destruir ou de te colocar lá em cima. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se envolve, né? Sim. Quais que foram os critérios ali que você, quando estava conhecendo ele, você analisou que você fez? Esse homem é totalmente diferente do que eu já conheci de outros homens. Você percebeu isso de cara ou não? Levou um tempo? Não percebi porque eu era feminista, e feminista não tem critério. Feminista? Feminista não tem critério pra começo de conversa, né? Então não tinha critérios na época. Eu conheci... Mas o que acontece? Eu vim de um lar em que eu recebi valores tradicionais, um lar cristão, mas em meio aos devaneios da juventude, crises familiares, eu me desviei e fui corrompida pelo feminismo. Perceba que eu falei que eu entrei no feminismo após uma crise familiar, o que já diz muito sobre o movimento. Perfeito. Porque é um movimento que não nasce em mente lúcidas. Você tem que estar muito descompensada emocionalmente para ser adepta ao feminismo. Pelo simples fato de que ele é um movimento que vai contra a ordem natural da vida. Então ele por si só já é muito contraproducente, né? E quando a gente tenta inverter a ordem natural das coisas, não é só o homem que sofre, né? Perdendo o lugar dele na sociedade, sendo criminalizado injustamente, perdendo o direito de liderar, que é algo inerente aos homens. Não é só o homem que sofre quando a ordem natural das coisas é invertida. A sociedade inteira sofre. Então, eu era feminista e aí eu me deparei com meu marido, um homem extremamente másculo, viril e que sempre foi muito firme nos valores dele, que nunca aceitou abrir mão da liderança dele. O Thiago tem uma voz de comando muito forte, um instinto de liderança muito forte. Então, quando eu me deparei com ele não deu espaço para que eu tentasse medir força com ele. Ele não deu espaço para que eu tentasse uma guerra de braço, sabe? Porque é muito isso. A mulher, ela tenta roubar a liderança quando o homem é fraco. Só que o meu marido, desde o primeiro momento, soube se impor e deixou muito claro que ele não aceitaria uma mulher que não respeitasse o papel dele como homem. Então, diante daquela masculinidade, daquela presença firme que inspirava segurança, que inspirava paz, eu comecei a me envergonhar dos valores feministas que eu pregava. E eu era tão realizada na minha relação com ele que eu entendi que aquela felicidade não poderia vir de valores feministas. Se eu estava me relacionando com um homem que tinha valores tradicionais e aquilo estava me trazendo muita realização, naturalmente o feminismo não poderia ser algo bom. Não poderia. Não tinha mais espaço na minha vida para aqueles valores, para aqueles princípios. Então, assim, tudo começou quando eu encontrei o meu marido, porque as trevas não sobrevivem diante da luz, e meu marido foi luz na minha vida. E isso é muito comum acontecer, que você estava comentando, dessa disputa de braço ali no relacionamento. Mas você acredita que a mulher, ela faz isso inconscientemente? Sim, é um instinto de sobrevivência. O que acontece? A maior demanda das fêmeas de todas as espécies é segurança. Certo.
Tanto é que na natureza, a fêmea sempre está buscando o macho mais forte. Perfeito. Ela observa os machos brigarem por ela e ela fica com o que ganha. Por quê? Porque ela quer alguém que possa preservar a prole dela e a vida dela. Não é diferente no mundo dos humanos. A gente busca segurança. Só que a mulher busca segurança em 3 níveis: segurança física, emocional e financeira. Certo. E quando o homem não é capaz de oferecer esses 3 níveis de segurança para ela, ela entende que ela está vulnerável e que ela não está em um território seguro. Então, inconscientemente, ela tenta tomar o poder como forma de sobrevivência, já que ela não tem... Também, já que ela não tem alguém que ela sente que é capaz de preservar ela e a prole dela, ela assume o lugar para tentar fazer por si mesma aquilo que o marido dela não está fazendo. Então, eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. A minha mulher tenta medir força comigo, a minha mulher tenta bater de frente comigo. O que fazer? Eu sempre digo, se posicione como homem, busque oferecer mais segurança para ela, busque sobrecarregar menos ela, busque arcar com as responsabilidades que são inerentes aos maridos e não às mulheres. Porque quanto mais sobrecarregada uma mulher está, menos capaz ela é de viver com plenitude a feminilidade dela. Com certeza. E a mulher, ela não consegue admirar o homem que ela não respeita. E não tem como respeitar um homem passivo. Não tem como respeitar um homem que não mostra que está ali de peito aberto, capaz de ir para a guerra, para prover, para garantir a segurança da casa, para honrar a família. Então, o antídoto para uma mulher que quer medir força com um homem é o homem ter honra, ter responsabilidade diante do papel dele como homem e não sobrecarregá-la. Porque Sim. quanto menos sobrecarregada ela estiver, quanto mais ela puder se ocupar com os papéis de mulher e não com aquilo que ele está deixando de fazer, mais segurança ela vai ter e, consequentemente, mais capaz ela será de respeitar ele. E eu sempre digo que a independência financeira feminina tem destruído famílias tanto quanto a violência doméstica. Mas por quê? Mas isso é real, Du. Isso é real. Por quê? Porque as mulheres estão usando a independência que elas conquistaram para diminuir os homens. Sim. E um homem não consegue permanecer onde ele não se sente respeitado. O homem tem um senso de utilidade muito grande. Então, quando a mulher empoderada, que tem dinheiro, status, poder, olha pra ele e diz: eu não preciso de você pra nada, eu não preciso desse relacionamento, Perfeito. ele perde esse senso de utilidade. Ele não se sente honrado, ele não se sente respeitado. E é por isso que a gente vê muito homem deixando a mulher super bem-sucedida, que tem status, que está num nível social muito bom. Sim. Ele deixa essa mulher e pega aquela menina mais simples, às vezes a atendente do supermercado. Por quê? Porque aquela menina, na simplicidade dela, vai saber honrá-lo como homem. Enquanto que a mulher super bem-sucedida não consegue permitir que ele lidere, que ele seja o cabeça do lar, porque ela se sente autossuficiente. O homem não permanece onde tem uma mulher autossuficiente, porque ele precisa sentir que a mulher depende dele. E eu não me refiro a uma dependência emocional. Eu digo que o homem ele precisa sentir que a mulher dependa dele no sentido de fazê-lo se sentir útil. Perfeito. Então, essas mulheres super empoderadas, essas mulheres hoje independentes financeiramente, elas não conseguem mais lidar com o confronto, com os conflitos, porque na primeira briga elas dizem: eu não preciso passar por isso. Eu tenho dinheiro, eu consigo me bancar, eu não preciso disso. E elas saem. Então, elas usam a independência financeira tanto para diminuir os homens, quanto para não ter que lutar pelo casamento. Isso, pelo casamento. É conveniente. Sim. Você tem dinheiro. A sociedade diz que você é livre, que você pode ser o que você Não quiser. devo aceitar o que me incomode. Hoje em dia não é mais sinônimo de fracasso você ser divorciada, então por que ficar e fazer dar certo? Sim. Por que lutar por um relacionamento se você tem a porta de saída logo ao seu lado? Então, a independência financeira é muito positiva. Eu trabalho fora.
Eu acho que se a mulher tem potenciais que Sim. podem ser explorados, ela tem que investir nisso, mas elas não devem usar a independência financeira para reforçar a inoperância delas como mulher. Elas não podem fazer isso, porque o que adianta você ser bem-sucedida em casa se você não consegue segurar a sua família? O que adianta você ganhar dinheiro lá fora se esse dinheiro... Mas Continua, por faz favor. sentido, né? Faz sentido. O que adianta você ganhar dinheiro lá fora se esse dinheiro tá custando a sua família? Tá custando a dinâmica do teu relacionamento. Então, realmente é um tema difícil. Eu achava que um homem, na verdade, ele não era capaz de lidar com uma mulher independente. Era ele que era fraco e frouxo. Porque os homens frouxos, eles não conseguem, Lucão, eles não sabem lidar com mulheres independentes que têm seu próprio dinheiro. Por isso que eles fogem, eles têm medo de mulheres independentes. Essa é a narrativa. A narrativa que é contada, né? Só que existe uma dinâmica real por trás disso. Sim. Mas é mais fácil criar a narrativa, que é porque o homem é frouxo. Por isso que ele não sabe lidar com uma mulher independente. Não, exatamente. E essa é a mesma narrativa que criminaliza homens inocentes. A gente fala muito sobre responsabilidade afetiva. Sim. Mas tá na hora da gente falar sobre responsabilidade criminal. Porque Caceta. a mesma narrativa que fala que o homem tem medo da mulher empoderada é a mesma narrativa que diz que o homem que não aceita uma mulher com uma roupa vulgar é o homem controlador, tóxico, abusivo e que está tentando oprimi-la e está praticando violência psicológica. Sim. Então, assim, é uma inversão de valores tão grande que o homem provedor hoje é visto como controlador. O homem que tem senso de liderança é visto como machista. E o homem que tem virilidade é visto como assediador. Então a gente tá num momento em que os homens não sabem mais o que eles podem ser. Eles não sabem mais se podem exercer liderança, eles não sabem nem mesmo se podem sentir desejo. Porque o simples fato de sentir desejo pode criminalizar ele. Então, feminismo, essa narrativa de empoderamento, de que os homens têm medo de mulheres fortes, são narrativas que andam lado a lado, né? Sim. E todas, de uma forma ou de outra, estão fazendo a sociedade ruir, porque elas estão atacando justamente aquele que, estruturalmente falando, foi o responsável pela construção da sociedade. Foi o homem que ergueu grandes impérios. O homem, desde sempre, é aquele que domina territórios, constrói, conquista. A maior parte dos prêmios de prêmio Nobel, né, foram dados para homens. Então, Sim. eles estão na base do sucesso da construção da sociedade. Mas a gente está entrando nesse ritmo insano de atacar justamente aqueles que mantêm a sociedade criado de isso, pé. né, pra gente estar nessa guerra. É tudo criado, arquitetado, do meu É. ponto de vista, lei da conspiração ou não. Não, é estratégia política, né? Eu vejo isso, Agora, você já deve ter visto com certeza aqueles vídeos que viralizam bastante, do pessoal entrevistando homens e mulheres na rua. Uhum, Como seria um mundo sem homens? Perguntando para as mulheres, né? uhum. E as mulheres, quando perguntam para os homens como seria um mundo sem mulher, os caras em unanimidade falam que não seria possível. Tá Sim. maluco, vai tirar as mulheres do mundo, tal. Quando perguntam para algumas mulheres ali, pelo menos no vídeo, em unanimidade, as mulheres falam que seria um mundo muito melhor e que elas dariam conta de tudo, que não precisa de homem pra nada. Caso você já tenha visto um vídeo desse passando no seu Instagram, na sua rede social, o que você sente? O que você pensa quando você vê aquilo? Tem uma explicação por trás disso? Eu vejo como uma estratégia política. Às vezes eu me pergunto o que está por trás dessa tentativa midiática velada, porém constante, de despertar nas mulheres ódio e aversão pelos homens. E aí eu me lembro da ideia que o livro Arte da Guerra traz. Primeiro eu separo, depois eu conquisto. Nossa. Então tem um jogo político por trás dessa tentativa de dissociar homens e mulheres, de fazê-los inimigos um do outro. Porque quando eu ataco o homem, eu acabo com a liderança de uma casa.
Quando eu acabo com a liderança de uma casa, eu acabo com a família. Quando eu acabo com a família, eu desestruturo a base da sociedade. E quando a sociedade entra em caos, quem é que entra em cena? O Estado. O Estado se torna o pai, o Estado é quem educa as crianças, que aconselha as mulheres e que controla os homens. Então, existe uma estratégia política para fazer com que as mulheres, de fato, se coloquem contra os homens. Porque isso desestabiliza a sociedade e, tornando a sociedade vulnerável, Sim. eu torno ela propensa à instalação e manutenção de regimes autoritários. Então, existe uma estratégia política por trás. É muito melhor para um ditador uma sociedade vulnerável em que os homens são fracos e passivos. Porque se não tem um homem forte, quem é que vai peitar um regime ditatorial? Onde as pessoas não sabem nem quem são, né? Não sabe nem quem são. Então é por isso que hoje eu criminalizo homens fortes e viris, mas eu enalteço os que usam cropped e que são pai de pet. Porque Cara, o pai de pet, o homem passivo feminino, ele é ideal para um sistema ditatorial, porque ele não vai bater de frente. Já o homem forte e viril, ele não aceita ser manipulado, ele não aceita ser controlado. Então tem uma estratégia política por trás. É essa a minha visão.